Como vimos no vídeo anterior, a moeda brasileira real não é uma abstração. Ao contrário do que sugerem muitos economistas respeitáveis do Brasil e a quase totalidade dos jornalistas econômicos, existe uma ordem monetária nacional que merece o respeito da ciência econômica e da mídia. Eu vou ler a definição clássica de ordem juridicamente estabelecida. Uma ordem é um sistema de normas cuja unidade é constituída pelo fato de todas terem o mesmo fundamento de validade. O fundamento de validade de uma ordem normativa é a norma fundamental da qual se retira a validade de todas as normas pertencentes a essa ordem. O fundamento de validade da ordem jurídica é a Constituição Federal. O fundamento de validade da ordem monetária é a moeda nacional. A ordem monetária é parcial em relação à ordem jurídica, porque nem todas as normas jurídicas são normas monetárias, como a maior parte daquelas de direito de família, de direito administrativo, de direito constitucional, de direito penal. E elas pertencem, essas normas, à ordem jurídica, mas não estão subordinadas à ordem monetária. Eu vou exibir aqui um esquema que mostra isso. Temos aqui a ordem jurídica na circunferência maior e a ordem monetária na circunferência menor. A ordem monetária inserida na ordem jurídica. Mas nem todas as normas da ordem monetária ocupam o espaço da circunferência, aqui representada pela ordem jurídica. A aplicação da moeda dá lugar ao nascimento dos créditos. A diferença que existe entre a moeda e os créditos é uma diferença de nível. No Brasil, o real é o fundamento de validade dos títulos de crédito, dos aluguéis, dos lançamentos dos tributos, dos preços, dos contratos, dos balanços, quaisquer que sejam os seus agentes. A norma fundamental da ordem monetária é a moeda nacional, o real, que é de nível superior ao dessas outras normas individuais. Como se pode ver aqui deste esquema, é uma pirâmide em que a moeda nacional é o fundamento de validade das normas monetárias individuais. Toda ordem monetária está sujeita a uma reforma, tal como ocorre com a Constituição.
quando existe uma reforma monetária, muitas normas, quase todas, praticamente todas as normas monetárias que tinham fundamento de validade na moeda anterior são recepcionadas pela nova moeda segundo uma norma de conversão das normas monetárias na antiga moeda para as normas monetárias da nova moeda. Aqui eu tenho uma coleção de antigas moedas de 500 cruzeiros que valiam na época. Mas esses cruzeiros foram revogados por uma norma monetária fundamental posterior, que foi o cruzado de 1986, e deixaram de ter validade. Depois, os cruzados foram revogados por uma outra norma monetária fundamental, que foi o novo cruzado, que, por sua vez, foi de novo revogado por uma outra norma monetária fundamental no tempo do governo Collor, que foi de novo denominada Cruzeiro. No tempo do presidente Itamar Franco, foi criado o Cruzeiro Real, que revogou o Cruzeiro do tempo do Collor, e, finalmente, em 1994, veio o Plano Real, que criou o real, primeiro através da instituição de uma espécie de indexador geral, que foi a Unidade Real de Valor, URV. Quando existe uma hiperinflação, como aconteceu no Brasil, assim como quando existe uma revolução, a moeda nacional pode sofrer uma ruptura de padrão. A URV, do tempo do Plano Real, foi uma ruptura, um rompimento com a cadeia sucessória anterior do Cruzeiro, Cruzeiro esse que, como se sabe, foi instituído por Getúlio Vargas em 1942, em substituição ao Mil-Réis, que vem desde os tempos do Real Português, que, por sua vez, surgiu no século XV, no tempo de Dom João, mestre de Avis. A minha próxima palestra, breve palestra sobre o conceito de moeda, dirá respeito à origem da moeda, como surgiu a moeda.